Olá, está começando o Pauta Aberta desta quarta-feira, 2 de junho. O jornalismo da TV Evangelizar te deixa muito bem informado a partir de agora. Confira os destaques de hoje. O Brasil vai dar início à fabricação 100% nacional de vacinas contra a Covid-19. A alta nos casos de Covid reflete nas cirurgias eletivas que não estão sendo realizadas. Um tormento para quem precisa de procedimentos. Hoje é dia do nosso quadro sobre saúde. Veja o que diz um otorrino sobre rinite alérgica, que piora para muita gente nos meses mais frios do ano. Fique aqui comigo que o Pauta Aberta está no ar. O Brasil vai dar início à fabricação 100% nacional da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca, inclusive do ingrediente farmacêutico ativo, o IFA. O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta terça-feira o contrato de transferência de tecnologia para a Fiocruz. O acordo permite que todo o processo de produção da vacina seja feito pela Fundação Oswaldo Cruz, inclusive o ingrediente farmacêutico ativo, o IFA. Atualmente, o insumo é importado da China. O contrato de transferência tecnológica permitirá avançarmos em relação à autossuficiência e à soberania produtiva dessa vacina. A previsão é que as primeiras doses da vacina produzida inteiramente no Brasil sejam entregues em outubro. O investimento na transferência da tecnologia para a produção nacional é de cerca de 2 bilhões de reais. Isso é um grande passo que o Brasil dá. Se eu não me engano, é o 5º ou 6º país do mundo que passa a produzir o IFA e brevemente, nós podemos até estar exportando essa vacina. E a fabricante Pfizer deve entregar ao Brasil ainda neste mês 12 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Somente nesta semana serão entregues 2 milhões e 300 mil doses do imunizante. A Organização Mundial da Saúde, OMS, aprovou o uso emergencial da Coronavac no combate à Covid. É a 6ª vacina a passar pelo crivo da OMS. Desenvolvido pelo laboratório chinês Sinovac, o imunizante é produzido aqui no Brasil pelo Instituto Butantan. Segundo a OMS, a Coronavac atende aos padrões internacionais de segurança, eficácia e de fabricação. A entidade também afirmou que os requisitos de fácil armazenamento tornam a vacina muito gerenciável e particularmente adequada para cenários de poucos recursos. A Coronavac pode ser armazenada em temperatura normal de refrigeração, entre 2 e 8 graus Celsius. Com a aprovação, a Coronavac poderá ser incluída no programa COVAX, de fornecimento de vacinas para países pobres. A recomendação da OMS é que a vacina seja aplicada em pessoas de 18 anos ou mais e em 2 doses com intervalos de 2 a 4 semanas entre as doses. Não há limite máximo de idade. A Coronavac é uma das 3 vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil, junto com a AstraZeneca e a vacina da Pfizer. O Instituto Butantan, que produz o imunizante, fez um estudo na cidade de Serrana, em São Paulo, para verificar a eficácia da Coronavac. 95% dos moradores foram vacinados. Como resultado, houve uma queda de 80% no número de casos sintomáticos e de 86% nas hospitalizações. Mas a propagação do vírus só foi contida quando 75% dos moradores receberam o imunizante. E olha só, o Reino Unido não registrou nenhuma morte por Covid pela primeira vez desde julho de 2020. O país está com tendência de queda nos casos, mas ainda tem a preocupação com a cepa indiana do coronavírus, considerada pela OMS como Delta. Quase metade dos britânicos está completamente vacinada. 80% já tomaram pelo menos uma dose de imunizantes. E uma boa notícia para os moradores de Maringá, no noroeste do Paraná. Deve começar na semana que vem a vacinação contra o coronavírus para a população em geral. Quem tem as informações é a repórter Camila Maciel. Olá, Camila. Oi, Fabrício, boa tarde para você e para todos. A novidade que foi anunciada hoje de manhã pelo secretário de Saúde aqui de Maringá é que o município deve começar até a semana que vem a vacinar a população em geral contra a Covid-19. Isso quer dizer que pessoas de 18 a 59 anos sem comorbidades e que não se enquadram nos grupos prioritários serão imunizadas de forma gradual, dos mais velhos para os mais novos. Mas isso depende do envio das doses por parte do governo do estado.
No entanto, a expectativa é bastante positiva. Na semana passada, o governo do Paraná anunciou que começaria a vacinar a população em geral logo após a imunização das pessoas com comorbidade e que estão nos grupos prioritários, como profissionais da saúde, segurança e educação. Em cidades como Curitiba, Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão, a vacinação para a população em geral começou hoje e em Maringá, como eu disse, a expectativa é que comece até a semana que vem. Até agora, a cidade vacinou quase 120 mil pessoas, o que equivale a quase 30% da população. Fabrício, é com você. Obrigado, Camila. Enquanto isso, em todo o Brasil, a alta nos casos de Covid-19 tem reflexos até nas cirurgias que não têm ligação nenhuma com a doença. Só na capital mineira, mais de 30 mil pessoas estão na fila de espera. Por lá, as chamadas cirurgias eletivas foram suspensas há 6 meses. Quem precisa desse tipo de procedimento segue sem previsão de resolver o problema. As dores começaram de repente. Neide procurou especialistas que apontaram: a única opção para aliviar o sofrimento seria a colocação de próteses no quadril. A cirurgia vai demorar porque os médicos estão dando preferência para a cirurgia de extremamente urgência. E as cirurgias eletivas estão canceladas, até mesmo pelo fato de vagas em CTIs e UTIs. Ela não tem condições de arcar com a operação pela rede particular, já que cada prótese custaria R$50 mil. Enquanto aguarda pelo procedimento, tem tomado medicação para evitar o desgaste ósseo, mas o remédio indicado para reduzir as dores não ajuda mais. Dor eu sinto 24 horas por dia. Não tem remédio que melhore. As cirurgias eletivas foram suspensas em novembro em Belo Horizonte. De acordo com a Prefeitura, a decisão obedece à determinação do Ministério da Saúde durante a pandemia. Mais de 30 mil pessoas aguardam na fila pela retomada na capital, que depende principalmente do índice de ocupação de leitos. Atualmente, a taxa beira 80% na cidade. Outro motivo estaria ligado à escassez de medicamentos do kit intubação, usados no tratamento da Covid-19. Muitos dos procedimentos eletivos também precisam desse tipo de medicamento, porque, por vezes, o paciente faz um procedimento e precisa de um leito de UTI, após a realização daquele procedimento. E agora um alerta para a sua saúde. A tuberculose é uma doença grave que afeta os pulmões. Confira nessa reportagem quais são os principais sintomas da doença. A tuberculose é considerada um problema de saúde pública. Só em 2019, matou mais de 1 milhão de pessoas no mundo e deixou cerca de 10 milhões doentes. No Brasil, são registrados pelo menos 70 mil novos casos todos os anos. A tuberculose é uma infecção transmitida por um bacilo, um bacilo de Koch. A grande maioria dos casos é uma doença infecciosa que atinge os pulmões. Pode atingir outros órgãos, Pode haver meningite tuberculosa, pode haver problemas gastrointestinais, rins podem ser afetados, mas na grande maioria das vezes ele afeta os pulmões. Os sintomas da tuberculose são bem característicos. Tosse mais persistente, Tosse mais de 3 semanas, deve ser sempre investigada. Febre, febrícula, não é febre baixa, que surge no final da tarde, à noite, sudorese noturna, fraqueza, astenia, às vezes falta de apetite, emagrecimento, são todos sinais que devem ser alertados, A Isabelle nem imaginava, mas durante a gravidez já estava com tuberculose. O problema é que o diagnóstico demorou. Foi a pequena Lara que teve os sintomas após o nascimento. Através de uma ressonância magnética, ela foi diagnosticada com tuberculose na cabeça, Foi feito daí mais exames para ver se ela não estava com tuberculose em outro local e foi descoberto que também ela estava no pulmão, A tuberculose no pulmão e na cabeça, no cérebro, Foi só assim que os médicos identificaram que a Isabelle estava doente há algum tempo e transmitiu a tuberculose para a filha. E através do raio-x eles já viram que a minha doença já estava bem avançada e que provavelmente, com certeza que eu que tinha passado para ela, Aí mais o meu marido foi diagnosticado e o meu pai, A Lara, infelizmente, ficou com muitas sequelas.
Os médicos nem acreditavam que ela ia conseguir sobreviver, porque ela era muito pequena e a tuberculose é uma doença muito grave. Ela ficou com a paralisia cerebral da sequela, ela ficou com baixa visão, ela se alimenta por sonda, mas graças a Deus ela já está voltando a comer pela boca. Por isso, o diagnóstico precoce é tão importante. O tratamento é realizado por 6 meses com antibióticos via oral, fornecidos exclusivamente pela saúde pública. Confira agora como está o tempo nessa quarta-feira em todo o Brasil. Nesta quarta-feira, uma frente fria avança afastada por alto mar na altura da costa da região sul, mas consegue formar algumas áreas de instabilidade. O dia ainda vai começar com bastante sol nos 3 estados, mas deve chover de forma passageira, especialmente à tarde, entre o oeste gaúcho e a região de Foz do Iguaçu. Nas demais áreas, inclusive nas 3 capitais, a previsão é para tempo firme. O sol também brilha forte e não chove em toda a região sudeste, no centro-oeste e sobre os estados de Rondônia, Tocantins, até áreas do Piauí, Ceará e também sobre os estados da Paraíba e Pernambuco. Na região de Natal, em Aracaju, Maceió e também sobre Salvador, os ventos que sopram do mar ainda provocam chuva rápida. O tempo fica instável com chuva desde cedo entre o norte do Pará e o estado do Amapá. Já na região de São Luís, em Boa Vista, Manaus e também sobre o estado do Acre, a quarta-feira vai começar com sol, mas é alto risco para temporais entre a tarde e a noite. O dia começa com 11 graus em Porto Alegre e a máxima não passa dos 21, e em Salvador, mínima de 22, máxima de 29 graus. Durante os próximos dias, a chuva mais expressiva vai ser observada nos extremos do Brasil. A expectativa é de até 75 milímetros acumulados, especialmente em áreas da região norte e em parte da costa leste do Nordeste. Os acumulados ficam em torno dos 50 milímetros na região de Florianópolis e também no centro-sul gaúcho. Nas demais áreas, pouca ou nenhuma chuva até o dia 7 de junho. Depois do intervalo, na nossa coluna sobre saúde, um otorrino fala sobre rinite alérgica, que incomoda muita gente nos meses mais frios do ano. Sexta-feira é dia de Bela Graça e você não pode perder o programa desta sexta-feira, 4 de junho, Dia Mundial da Criança Vítima de Agressão. Eu vou receber pessoas que vão trazer informações, como a doutora Paola, o João, que é conselheiro tutelar aqui de Curitiba, e a doutora delegada Fernanda. Então, o programa está especial demais e você não pode perder aqui na TV Evangelizar, às 5 horas da tarde. Atenção! A Top Term traz para você o melhor
É muito importante ter cuidado, porque o uso de algumas substâncias, elas podem ajudar, mas também podem atrapalhar a pele. Como, por exemplo, muitas pessoas têm o hábito de querer usar o açúcar como esfoliante para a pele, mas isso não é interessante, porque os cristais do açúcar, eles não são iguais todos, né? Alguns são pontiagudos e isso pode acabar irritando a pele, arranhando a pele. O uso constante da máscara também trouxe algumas implicações. É que essa região coberta fica mais quente e mais úmida e pede novos cuidados. A receita mais básica e eficaz nem precisa de muita inovação. Lavar bem o rosto com água e sabão já é um bom cuidado com a sua pele. A higienização adequada da pele com um sabonete adequado, um sabonete para o rosto, um sabonete para o corpo, né? Se você tem uma pele mais oleosa, um sabonete com ativos seborreguladores, que vão ajudar a deixar essa pele mais sequinha. O uso indevido do seu cartão de crédito pode trazer muitos problemas. Por isso é preciso ter cuidado com o vazamento dos dados. Quem tem os detalhes é a repórter Fabiana Vantucci. O Brasil é campeão em vazamento de dados de cartões, totalizando 45% dos casos no mundo todo. Um dos crimes mais comuns é a clonagem, mas o furto também pode dar muita dor de cabeça. Sobre o assunto, eu converso com a Sabrina, que é advogada. Sabrina, como proceder nesses casos? Primeira coisa, ligar imediatamente para o banco. Né, avisar, dar os dados do cartão e informar que ou foi furtado ou que estão utilizando indevidamente o teu cartão. Posteriormente, ir para a internet e fazer um boletim de ocorrência online. Hoje a Delegacia do Paraná, ela permite que você possa fazer isso. Então, essas são as duas primeiras medidas que tem que ser tomado quanto antes. Assim que você descobrir, já usar. Em caso de operações indevidas, a operadora pode ser responsabilizada? Sim, nesse caso nós temos uma decisão super recente onde diz que sim, eles são responsáveis. Discute-se ainda quando acontece o furto do cartão físico, né, e a pessoa utiliza com a tua própria senha. Então, nesse caso, porque você teria dado essa senha, então discute-se a responsabilidade. Mas se foi utilizado de forma online, a administradora é 100% responsável por essa compra. Queria que você desse umas dicas de segurança para evitar dor de cabeça. Bom, primeira coisa, verificar onde a gente vai usar esse cartão, né? Se for online, verificar se no site tem um cadeadinho. Isso indica que é seguro o ambiente que você está utilizando ele. É bem importante verificar isso. Outra coisa que a gente tem visto, quando você vai usar presencial, quando você insere o teu cartão, na parte de baixo dele fica os 3 números, o código de segurança. Nós temos casos onde foi detectado, não é mesmo, que estão usando espelhos. A pessoa que utiliza ali, o dono do estabelecimento, utiliza um espelho para pegar o número desse código de segurança. E aí ela pode fazer toda a compra online, porque ela tem todos os dados do teu cartão. Então, até mesmo tem utilizado se raspar esse código, você tem que memorizar aí, não pode esquecer, né? E raspa esse código para ter mais segurança. Ok, Sabrina, muito obrigada pelas informações. Tá aí, dicas importantes, todo cuidado é pouco. A Mata Atlântica é um dos maiores biomas do mundo e é onde 72% dos brasileiros vivem. Você vai conhecer agora um projeto que ajuda agricultores que sofrem com os impactos da pandemia a fortalecer os negócios e a preservar a biodiversidade. Milton cultiva bananeiras em São Francisco Xavier, no Vale do Paraíba. Com a fruta, produz um doce. Ele conta que a pandemia afetou as vendas, mas que a situação melhorou depois que recebeu orientação da Fundação Getúlio Vargas. A gente usou a internet, mais notadamente redes sociais, para divulgar a marca e o produto e atingir os consumidores. A gente sabia que esse canal existia, mas a gente não estava muito atento para isso. A Mata Atlântica abrange 15% do território do país e é fonte de alimentos e de renda. O projeto da FGV apoia produtores rurais paulistas desse bioma, conciliando atividade econômica e preservação do meio ambiente. Os produtores estão lá, estão produzindo, mas muitas vezes falta uma visão de viabilidade econômica, de que mercados acessar. Então, a gente levou esse apoio para que os técnicos pudessem, junto aos agricultores, construir esses planos de negócio, né? Garantindo um maior potencial de viabilidade econômica dessa atividade, que é super relevante no entorno dessas unidades
de conservação. O projeto atende também o coletivo Morro das Panelas, em Peruíbe, no litoral paulista. Os agricultores plantam alimentos em torno de áreas protegidas e começaram a receber orientações de como melhorar as vendas. O próximo passo agora é a gente pensar em ação, no que a gente pode trabalhar juntos para conseguir melhorar. A gente faz tudo no papel, porque a gente tem uma diversidade de produtores. Tem produtores que não têm nem telefone, não têm WhatsApp. O que a gente viu é que aqueles que conseguiram rapidamente se organizar, formar coletivos, ir atrás de canais mais próximos, né, se aproximar do consumidor final, esses conseguiram se sair muito bem. Em alguns casos até tiveram resultados melhores do que pré-pandemia, né? 4 igrejas de Minas Gerais integram o ranking feito por uma agência da Espanha das 10 mais belas do Brasil. A agência aponta o estado como o de maior acervo. Completam a lista 2 templos do Rio, um em São Paulo, um em Salvador, um em Recife e um em Brasília. A agência espanhola Civitatis escolheu 10 grandes tesouros arquitetônicos dos mais variados estilos, do barroco ao modernismo, passando pelo neogótico e neorrenascentista. 4 representantes de Minas Gerais fazem parte desta seleta lista. O destaque de Belo Horizonte é a Igreja São Francisco de Assis. A famosa Igrejinha da Pampulha, com arquitetura assinada por Oscar Niemeyer, é a única mineira que não representa o estilo barroco. Também faz parte da lista internacional a matriz de Nossa Senhora do Pilar em Ouro Preto. A basílica é um dos principais símbolos do período de glória da Igreja Católica no Brasil e abriga 400 quilos de ouro em adornos. Outra celebridade mineira é a Basílica Senhor Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas. Ela foi construída entre 1757 e 1790 e foi tombada em 1939 pelo IPHAN. E quem completa a lista das lindas igrejas mineiras é a Igreja Nossa Senhora do Ó, em Sabará. Por fora parece simples, mas o interior guarda uma suntuosa beleza. A igreja é considerada uma das obras mais importantes da primeira fase do barroco. E como já diz o nosso hino, ó Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Pauta Aberta está terminando. Nós temos um novo encontro na sexta-feira, logo depois do programa Vida em Foco. Até lá!